Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje em versão sentados no chão. Em versão sentados no chão, só para ser diferente. Só para ser- Porque estamos só para em ser- casa outra vez. Também tive preguiça de ir buscar as cadeiras. Mas eu fui buscar as almofadas. Muito bem. Sim. Bem-vinda. Bem-vindo. Sim. Estou assim com a sensação, tipo, é um voltar pós-férias, não é? É um voltar para as férias, mas eu ainda estou a precisar de mais férias. Sim, claro, também é. Sim. Hoje em conversa com duas pessoas diferentes, com dois clientes de coaching, falamos um bocadinho sobre as férias e eu com ambas as pessoas ao relatar um pouco das minhas férias tive a sensação que foi muito bom, viajamos e tivemos experiências Sim. em família e também passamos algum tempo sozinhos, só que houve uma série de acontecimentos que também tiveram aqui marcas emocionais que fizeram com que eu chegasse ao fim deste período a sentir que ainda bem que vou ter possibilidade de fazer mais férias. Já não é a sensação normal de tudo descansado, não é? Não, houve sim alguns momentos. E se calhar até isso cria aqui uma boa ponte com o tema sobre o qual eu queria falar contigo hoje. Porque hoje é um tema que... É um tema que pode ser assim muito sério e acho que para algumas pessoas até um pouco pesado, mas Yeah. eu acredito que nós vamos conversar poder conversar sobre este tema à luz do enquadramento, dos enquadramentos habituais da Inspiração para uma Vida Mágica. Acho que vamos conseguir trazer leveza e conseguir trazer aqui progresso a cada um de nós com esta conversa. Tu como trabalhas muito com famílias e fazes acompanhamento a pessoas que querem explorar o seu contexto familiar, eu já te vi muitas vezes a lidar com pedidos de ajuda mais ou menos deste género. Como é que eu falo com crianças sobre a morte? Como é que eu ajudo crianças a lidarem não só com a ideia de morte, como também às vezes a lidarem na prática com a morte de pessoas que lhes são próximas ou que fazem parte da sua vida, como familiares, amigos, etc. E pronto, eu às vezes ouço-te a falar sobre isso e acho as tuas abordagens interessantes, sendo que nas últimas semanas eu enquanto adulto também necessitei de recorrer um bocado àquilo que eu já fui aprendendo ao longo do tempo sobre como lidar com a morte ou que coisas é que nos podem ajudar no momento em que estamos a lidar com a morte, não é? Porque lidamos assim com notícias consecutivas de pessoas que nós conhecíamos, umas mais próximas, outras menos, mas pessoas que conhecíamos e que faleceram. E aquilo que eu queria aqui na nossa conversa não era propriamente discutir nas várias situações específicas o vírus Covid esteve também envolvido, o que nos poderia levar aqui a uma discussão sobre vacinas, proteção, etc, etc. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a questão da morte. E como é que nós podemos pensar bem sobre a morte? Acho que é esse o meu mote para a nossa conversa. Okay? E acho que não precisamos ter assim logo pensamentos muito organizados à volta disto, mas quando tu pensas em morte, o que é que isto te traz? Quais são assim as primeiras emoções associadas, os primeiros pensamentos associados? Acho que são duas coisas. Uma é medo, não da minha morte pessoal, mas da morte das pessoas que me são mais próximas. E a segunda é curiosidade. E essa tem mais a ver com a minha própria morte. Isso é que é chamada curiosidade mórbida. Exato, mas são essas duas coisas. Eu não tenho a curiosidade sobre a morte dos outros, mas sobre a minha, sim. Sei que ela é inevitável, não é? E sobre os outros, acho que, assim, se eu conectar comigo quando eu penso nisso, a primeira coisa mesmo
é mesmo medo, não é? Quando eu tinha 17 anos, lidei com a morte do meu melhor amigo, do Pierre. Eu não sei, já me lembro se já falei sobre isto aqui, mas ele estava a fazer um high school year no Canadá, portanto ele não estava fora já há meio ano, mais ou menos, e ele teve um problema de saúde e morreu repentinamente, uma coisa que não se sabia. Nós tínhamos 17 anos na altura. E isso foi assim muito, muito turbulento emocionalmente. Acho que é sempre extra turbulento quando alguém novo, quando é muito repentino. E o processo foi longo porque ele estava no Canadá e demorou para trazer o corpo e para depois o enterro e tudo. Demoraram umas 3 semanas até haver o enterro mesmo. E foi um período mesmo muito difícil. Eu lembro-me que pensei uma coisa naquela altura que penso muitas vezes hoje, que é, deve ser muito bom ter fé, acreditar em alguma religião nesses momentos. De ter isso como... Não digo que seja mais fácil, mas que há algum conforto na crença, na fé. E o que eu senti naquela altura é que eu perdi a fé toda. Se tinha um bocadinho, não é? Porque eu cresci protestante, cristão, perdi-a toda porque aquilo aconteceu num período da minha vida que é normal, na adolescência, em que a justiça era assim um valor muito, 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 muito forte. E achava aquilo era super injusto, ele já não estar vivo. E com tudo aquilo que implicava. Mas isso é um pensamento que eu tenho também muitas vezes em relação à morte, na ligação com a religião, seja qual for a religião, no conforto que se pode encontrar ali. E que isso torna-se mais desafiante quando não se tem esse conforto. Mas é na religião ou é nas crenças associadas à vida e à morte que estão... Era aí que eu queria dizer. Senão, quando tu estás ligado a uma religião, isso é-te servido, essa crença é-te apresentada, não é? Não precisas de... Se tu não precisas de pensar tanto, aceitas e sentes, assim. Imagino eu que sentes bem. É assim, eu espero que seja assim. Certo. A história que acabei de contar, não é? O que aconteceu mesmo, e foi esse começar, foi aí que realmente comecei a criar o que é que eu acredito em relação a isso, de que forma é que eu quero olhar a morte. E os primeiros exemplos disso foi a forma que os pais do Pierre envolveram-me a mim e os nossos amigos os amigos próximos na organização da missa. Então fizemos uma missa que era uma celebração mesmo da vida dele, nada pesado. Eu tinha escrito um poema durante aquele período e li o poema. O Martin, um outro amigo que tocava piano, e tocou uma música que o Pierre gostava muito, e houve outros assim momentos desse. E fiquei a pensar nisso, de que como esse momento pode ser ou uma celebração da vida dessa pessoa, né, ou uma expressão só do nosso luto e as saudades que nós temos dessa pessoa. Pronto. A minha relação como eu não cresci num contexto onde houvesse uma religião a ser seguida e praticada, eu não tinha o conforto da fé, né? E também ainda não tinha, acho que assim na adolescência foi quando eu comecei a pensar mais sobre o assunto. Acho que é quando nós começamos a perceber mais que a morte não é só um conceito abstrato, é um elemento prático da nossa vida, não é? A morte faz parte da vida, não é? A morte não é o contrário da vida, a morte é o contrário do nascimento, e ambos fazem parte da vida, não é? E claro, depois surgem as questões óbvias, mas
o que é que acontece depois, não é? Qual é e acho que no início, eu lembro-me de ser assim adolescente e eu como lia muito, comecei a lidar com os primeiros, assim, com os primeiros autores ou no meio de romances, comecei a lidar assim pela primeira vez com as ideias nihilistas não é, de que nada disto tem significado e quando acaba, acaba, não é? O The Void, não é? O escuro, não é? Acaba. Tipo, não há nenhuma experiência depois não é? É como quando tu desligas o computador e tipo, acabou. Não há energia, acabou. O computador não está a ter experiência nenhuma quando está desligado. E isso foi muito, muito assustador, sabes? Foi muito assustador e eu lembro-me de lidar, ficar muito inquieto, ficar irrequieto com isso. E comecei, assim, uma jornada que eu acho que há algumas pessoas lhes servir um conjunto de crenças, como tu propuseste. Há outras pessoas que vão em busca e que também tendem a agarrar-se em algum momento a um conjunto de crenças que lhes permitam acalmar esta inquietude, não é? Eu acho que houve aqui, há uns episódios atrás, nós estávamos a falar sobre como a ansiedade parece ser uma experiência não tão estranha na natureza humana, porque nós não sabemos muito bem o que é que estamos aqui a fazer, quando é que acaba, é natural que isso crie ansiedade e que a possibilidade constante da morte crie ansiedade. E, para conseguirmos lidar com a ansiedade, acho que temos tendência a agarrar-nos a um conjunto de crenças. Então eu li muito sobre, sei lá, sobre espiritismo, sobre reencarnação, sobre teorias da espiritualidade e houve alguns momentos em que algumas coisas começaram a fazer muito sentido para mim, mas sempre que eu tinha uma análise um pouco mais crítica de isto é uma evidência ou é uma narrativa que de repente... Para lidar com a ansiedade da morte. Que é uma narrativa que me é conveniente aceitar porque me relaxa em relação à ideia da morte. Não é? E, correndo o risco de estar agora aqui a influenciar outras pessoas com a minha própria investigação, eu acho que só assim nos últimos 10 anos é que quando comecei a ler as abordagens, por exemplo, as abordagens Advaita, foram as primeiras abordagens em que eu achei que esta abordagem é puramente observacional. Embora também nas tradições Advaita às vezes também há algumas ideias sobre o que acontece depois, mas a maior parte disto é só observacional, não é? Aqui a lei da transmutação de energia diz-nos que nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, não é? O célebre princípio do Lavoisier, e que, portanto, eu não sei, há uma matéria-prima qualquer que está organizada neste momento, nesta forma, que chamamos de pedra, e há um momento em que a matéria aparentemente se reorganiza e transforma-se noutras coisas, não é? O corpo começa a entrar em decadência, aparentemente deixa de haver aquela energia vital e nós dizemos que a pessoa morreu e há uma transformação. E essa transformação, se nós não especularmos sobre ela é mais ou menos óbvia, está à frente dos nossos olhos, não é? Transforma-se em, não é? Como é que é? Dust to dust. Ai, nossa, como é que é? Mas assim, porque eu acho que aqui aquilo que eu estava a dizer há bocado, quando me perguntaste logo na primeira pergunta, não é? Aquilo que eu estava a dizer em relação à minha morte e à morte dos outros. E eu, pessoalmente, eu relaciono-me de forma muito diferente com as duas ideias. E uma, para mim, hoje em dia, é bastante pacífica. Que é a tua. Que é a minha. E a dos outros não. E a dos outros não. E a única coisa que me inquieta, se eu me puser a pensar nisso, era, por exemplo, imagina se amanhã eu não estivesse aqui, o impacto que eu ia ter na vida dos nossos filhos e na tua vida. E isso pode-me deixar... Então aí o problema, digamos, tanto num caso como no outro, é o impacto. É o impacto da não existência física. Sim, porque quando tu imaginas a possibilidade da morte de pessoas que estão à tua volta, isso também tem a ver com o impacto que tem sobre ti, sobre
o impacto prático, mas também um impacto emocional, não é? Sim, sim. E isso me assusta. É um bocadinho como... Às vezes temos dificuldade, temos medo de sentir emoções muito fortes. Uma coisa que às vezes ensino as pessoas e que eu procuro utilizar também neste contexto é de oferecer espaço a essa emoção, porque o que acontece normalmente é oferecendo esse espaço, a dor não fica mais intensa, fica mais leve e dissipa com mais facilidade. Mas em relação a isto em particular, este pensamento, seu meu, não é? Porque por causa principalmente de uma das pessoas, nossas amigas, que faleceu agora muito recentemente, por causa do contexto todo em que aquilo aconteceu, foi muito fácil identificar-me com a companheira dele, não é? E a situação familiar e tudo. Então, estes pensamentos, eu noto que há resistência em mim em relação a estes pensamentos. Quando... E não consigo oferecer esse espaço a esses pensamentos, é isso que estava a dizer. Mas às vezes há quase uma ideia um bocado fantasiosa de que se eu oferecer muito espaço a estes pensamentos eu vou acabar por atrair este tipo de experiências, não é? Daí aquela cena do tipo bate 3 vezes na madeira, ou tipo não vamos falar sobre isso, ou agora não. Uma das coisas que eu observo que quando recebemos a notícia de que alguém morre, não é? Isso, por um lado, pode despertar sentimentos de tristeza e de dor. Também pode despertar alguns sentimentos de... pois é, eu no fundo também estou a ser confrontado, eu e todas as pessoas estamos a ser confrontados com a tal inevitabilidade da morte, e lembramos de que pode ser daqui a um dia, 2 dias, 10 anos, 50 anos, ok, isso também será uma realidade para mim. Então isso dá-me vontade de aproveitar mais, não é? É muito comum depois nós vemos, mesmo em trocas de mensagens entre pessoas, dizer, pois é, a vida são 2 dias, ou o que é que seja, e tem que se aproveitar e viver com intensidade, e conectarmos-nos, e conectarmos e dizermos às pessoas de quem gostamos, que realmente gostamos delas, aproveitarmos esses momentos e confrontarmos mais de perto a ideia de que isto não é para sempre, e as oportunidades não são infinitas, e as escolhas não são infinitas, e viver com mais intensidade. E em princípio, falando de desenvolvimento pessoal, que é o nosso podcast é sobre isso, em princípio isto parece ser um bom movimento de desenvolvimento pessoal, que é, vou viver as minhas relações com mais intensidade, vou ter menos... Uma coisa que às vezes as pessoas também relatam é, eu depois de pensar sobre a morte e lidar com a morte, parece que tenho mais facilidade em arriscar, porque os riscos perdem um bocado, ok, qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas podem ficar chateadas. Esse movimento parece ser um movimento positivo e de apreciação e de conexão com o momento presente, e ter menos medo da opinião dos outros e de coisas que, no final de contas, não são tão importantes à luz do tempo. Sim. E quando olhamos para a nossa vida... foco no que realmente interessa. Não é? Só que normalmente esse movimento dura pouco, porque passado 2 ou 3 dias já fui novamente absorvido pelas tretas do dia-a-dia, pela pessoa que não fez, que escreveu uma coisa chata na minha rede social, pelo outro que apitou para mim no trânsito, e de repente já entrei outra vez, já me desconectei outra vez desta grande ideia de qual é a importância das coisas por comparação com o fim das coisas. E eu acho que isso é em algumas tradições, por exemplo, em algumas tradições meditativas e contemplativas, propõe-se que tu habitualmente contemplas a morte. Contemples a morte e medites sobre a morte, que medites diretamente sobre o fim das coisas. The death meditation. Porque com o possível objetivo de te ajudar a lidar com as coisas do dia-a-dia à luz disso. E essa acho que é uma conclusão à qual eu pessoalmente também tenho chegado, que esta minha resistência em pensar sobre a morte, se eu
cuidar dela da mesma forma que cuido com outras, cuido de outras emoções muito fortes, oferecendo o tal espaço, ou seja, que neste caso a partida seria essa contemplação, essa meditação. Quando me permito fazer isso um bocadinho, normalmente não é assustador, né? É assim há uma expressão em inglês que eu gosto que é um sweet pain. É uma dor, mas é uma dor mais doce. Faz sentido isso? Sim, acho que sim. Não sei, quer dizer, acho que sim. Não sei se lhe chamaria nem pain nem sweet. Isso para mim faz sentido. Eu acho que, quer dizer, se é essa a sensação que tens, claro que faz sentido. Obrigada. A sensação que eu estou. Obrigado por me permitir sentir aquilo que eu sinto. Acho que, para mim, o que aparece no final dessa contemplação é mais. É o que é. É o que é, que não é uma coisa mágica, que não é. Porque repara, há um momento muito importante na vida humana que é o momento do nascimento, não é? Que é o momento e nós ficamos normalmente contentes quando o bebê nasce, ou podemos, se o bebê não era muito desejado, pode haver complicações emocionais e pode haver depois as preocupações todas com o nascimento de um bebê, não sei o que é, mas depois nós não ficamos durante muito tempo a pensar no nascimento, não é? Yeah. A pensar no nascimento. Não estamos em constante. Não temos necessidade desse confronto com o nascimento, não é? Mas com a morte, sim. Não é? Mas falamos muito mais do nascimento do que sobre a morte. Sim, falamos. Mesmo com os nossos filhos, com as crianças no geral, falamos sobre o nascimento, mas não falamos sobre a morte. E acho que é uma conversa que deveríamos ter mais vezes. Sim. Também para quando, não é? Porque todos nós vamos ter que ir lidando com a morte de alguma forma. E às vezes não é diretamente, mas pode ser de televisão, ou uma pessoa conhecida, ou algo que se vê num filme. E temos muito medo, no geral, de falar sobre a morte com as nossas crianças. E evitamos fazê-lo, não é? E quando o fazemos, muitas vezes aproveitamos esses momentos para fazer logo a tal transmissão de crenças, das tais crenças temperadoras, não é? Das tais crenças que nos permitem apaziguar um bocado a inquietação, dizer logo, não, mas foi para um sítio melhor e reuniu-se que são ideias de que nós podemos gostar muito e podemos conectar muito com essas ideias, mas são algumas ideias que são nossas, não é? Está longe de ser, não é a mesma coisa que tu conseguires explicar a uma criança o que é que, sei lá, uma criança te diz, mas a água da chuva vem de onde, não é? Tu contas-lhe uma história, não é? Dizes que vem das nuvens e explicas como é que a água chegou até às nuvens e mais ou menos. Não deixa de ser uma história, é um processo. Mas é um processo que depois, mais tarde, a criança, quando for aprender na escola ou alguém lhe ensinar mais sobre o funcionamento da natureza, ela vai conseguir, há aqui uma narrativa consistente e eu até posso depois ir lá mais tarde como cientista, comprovar. Agora, as nossas histórias sobre a morte são assim um pouco mais fantasiosas, não é? Sim, e mais cedo ou mais tarde a criança também vai se deparar com ideias diferentes sobre o que é a morte, o que é que ela significa, o que é que acontece pós-morte. Um bocado... claro que se nós somos crentes, temos uma religião que tem uma narrativa com a qual nós identificamos mesmo muito, é óbvio que vamos passar essa narrativa também aos nossos filhos. Atenção que há algumas pessoas que vão dizer isto, eu até posso ter recebido uma narrativa deste género, mas eu também tive. Há pessoas que te relatam experiências pessoais, não é? Sim, podem falar de experiências pessoais, mas o que eu ia dizer é mais de também, nesta conversa, sermos honestos com o facto de que há pessoas que acreditam em diferentes coisas em relação a isso. Certo, sim. Não é? E ainda no outro dia estava a ouvir, uma pessoa estava-me a perguntar o que é que ela deveria dizer ao filho sobre o Pai Natal, porque o filho tinha descoberto que a fada de dentes era uma invenção e ele disse que, olha, se eu descobrir que o Pai Natal também não é verdadeiro, também me mentiram sobre o Pai Natal, vou ficar muito zangado. E ela estava a perguntar o que é que eu digo.
não é? E se nós formos, se nós não formos honestos em relação a estes temas, se calhar não faz sentido comparar a morte com o Pai Natal, mas é só para ter a ideia, né? Que a honestidade aqui acho que é a chave. E em relação ao Pai Natal, eu à partida sei que o Pai Natal não existe, não é aquele Pai Natal, há o Pai Natal comercial, não é? E posso tornar o Natal mágico na mesma. E em relação à morte, também posso ser honesta a dizer eu não sei se essa é a minha verdade. E podes ligar, tu inicialmente na tua primeira intervenção, tu disseste que pensar na morte despertava-te, por um lado, era um tema difícil e despertava-te dor, não é? Dor e medo, e também curiosidade. Yeah. Portanto, eu acho que também nós, ao falarmos com as crianças e nós próprios, ao contactarmos com este fenómeno, também podemos colocar a nossa atenção mais na dor e no medo ou mais na curiosidade. Não é? E também, lá está, essa conversa com uma criança, nós também podemos fazer perguntas à criança e não forçar o contar as coisas. Sim. Não é? Para ela também deixarmos esse espaço dela fazer mais perguntas, se for esse... para ela criar a sua narrativa. Né? E claro que eu acho que é uma ilusão achar que há uma forma fácil de falar sobre a morte, né? Mas estou mesmo convencida que precisamos de falar mais sobre ela. E tenho pensado nisso, até que ponto é que deveríamos estar mais preparados para a eventual morte de um ou outro, por exemplo, no nosso caso. Não é? Se deveria... Porque, muitas vezes há uma pessoa que fica doente imagina que é uma doença terminal. Então é provavelmente mais natural haver ali umas conversas de planear como é que tudo será. Mas acho que por norma, só de eu dizer isso agora, é um bocadinho spooky. Há uma assim, tensão, não é? sim. Sim, é como quando eu me apercebi que nos países nórdicos que era mais comum e em alguns casos até assim muito expectável quase que as pessoas mais velhas, estando a aproximar-se do fim da vida, que começassem a tomar determinado tipo de medidas práticas, como por exemplo, tenho a minha casa cheia de tralha. Como fizeram os meus pais. Sim, daqui a uns anos vou morrer e os meus filhos ou os meus familiares vão ter que tratar desta tralha toda. Esta tralha é minha, vou eu tratar disto. Parece uma coisa quase assustadora e quando nós ouvimos alguém dizer, então porquê é que estás a fazer isso? Porque daqui a algum tempo, que até pode ser pouco, nunca será muito. Não é? Vou morrer e então acho que fica bem ser eu a tratar disto, ou quero ser eu a tratar disto. É tipo, não digas isso, não fales isso, não penses nisso, não é? É tipo um pensamento meio de conforto do género, não coloques aí a atenção. E acabamos por não falar sobre isso. E eu acho que podemos perder aí uma série de oportunidades. Isto é lixado, não é? Acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir já lidaram muito de perto com a morte e até há muitas pessoas que lidaram até de perto com a sua própria mortalidade, não é? Tiveram doenças, acidentes e tiveram próximos e contemplaram também esse fim. Não é? E acho que a morte pode ser... Eu às vezes também penso que a morte pode ser a morte é muito pessoal, não é? A morte é pessoal. É pessoal. E que se calhar falarmos mais sobre isso nos pode ajudar a que, sendo pessoal, não seja tão solitário. Não sei, não estou a dizer isto assim depois de ter pensado demasiado sobre o assunto. Para algumas pessoas, se calhar pode ser mais fácil escrever e continuar assim mais a contemplar de uma forma mais solitária. Eu sou crente em alguma coisa, é na importância de falarmos sobre estes temas, sobre aquilo que é difícil e de percebermos que nós conseguimos fazer coisas difíceis. E
às vezes no desenvolvimento pessoal queremos sempre trocar a palavra difícil por desafiante, não é? Lembras-te no início, sim. quando entravas aqui, sempre, não, nada é difícil, é desafiante. E eu própria deixei de utilizar a palavra difícil durante muito tempo. E estou a começar a utilizar outra vez. Foi assim um treino. Agora eu noto que às vezes digo desafiante quando, se eu estiver realmente conectada comigo e for realmente honesta, a palavra que eu quero utilizar É difícil. Eu utilizo muitas vezes a palavra difícil. Mas houve um período em que não utilizava a palavra difícil. Não era o difícil, era o complicado. Não, Era o difícil complicado. também. Porque o complicado é que porque uma coisa ser difícil, eu acho que há coisas que para ti são mais fáceis e há coisas que para ti são. Fazer 10 burpees é fácil, fazer 200 burpees é difícil, não é? Sim, mas admito Que é diferente dizer é complicado, porque essa era aqui um bocadinho a luta, e aliás é uma proposta que eu continuo a fazer nos cursos de coaching e não sei o quê, que a pessoa, quando há pessoas que têm o complicado sempre ligado, não é? Isto é complicado, pois a morte é complicado, o trânsito é complicado, pagar as dívidas. Há muita gente que diz difícil e depois quando entram assim trocam para não, é desafiante. Ok, pois pode-se considerar que sim. Eu não estou a fazer essa proposta agora. Ok. Se é difícil, é difícil. Porque há coisas que são realmente difíceis, há conversas difíceis, há projetos que são difíceis, há pessoas que são difíceis, né? Há treinos, relação com essa pessoa há treinos que são difíceis. Eu quando olho para o meu treino, né? A minha treinadora manda um treino e eu olho e às vezes digo assim, ok, hoje é mais fácil, outras vezes digo hoje é mais difícil. Há outra palavra que certamente muita gente já me ouviu dizer, que é uma palavra do nosso filho do meio, que ele quando era pequenino dizia que as coisas eram difáceis. Difáceis, sim. Essa também esta palavra eu gosto. Sim. É para aquelas situações em que as coisas por si só não são difíceis, são fáceis, mas a nossa relação com elas é que as complica. Uma coisa parece mais ou menos... Mas a morte não acredito que seja difícil. Mas uma coisa parece mais ou menos certa, assim, da nossa experiência, que é, quando as coisas são difíceis, não falar sobre elas não as torna mais fáceis. Exato, era aí que queríamos chegar. E, portanto, se isso é difícil, ok, o confronto com aquilo que é difícil normalmente, não é que isso por si só vá tornar as coisas mais fáceis, mas começa a abrir possibilidades. E quando temos essa coragem, que às vezes é preciso, de fazermos as coisas difíceis ou termos essas conversas difíceis, percebemos isso. Eu consigo fazer coisas difíceis. Deixa-me só... Cria mais recursos para as dificuldades que virão. Ou seja, a conclusão toda aqui da nossa conversa é conversar sobre isso. Falar sobre isso. Sendo que nós não estamos a falar aqui, não era todo o meu objetivo com esta conversa, nem foi para aí que nós a levamos, ainda bem. Nós não estamos a falar sobre luto. Nós não estamos a falar sobre como apoiar do ponto de vista emocional alguém que está a lidar com a morte de uma pessoa de quem gosta e que lhe é próximo. Não é disso que nós estamos a falar. Isso é outro assunto e acho que há muitas coisas a dizer sobre isso. Nós estamos a falar com a ideia, que é um conceito, não é? Com como lidar com esta ideia da morte humana. E já agora eu posso meter aqui a minha colherada, não é? Que é, quando nós falamos desta ideia da morte enquanto o contrário do nascimento, nós também podemos falar de outras mortes que não as mortes humanas, não é? Porque... A morte de uma relação. Eu ia continuar a falar por exemplo, de mortes de seres vivos, não é? Da morte de uma planta, da morte de um animal, da morte de um animal de estimação. E acho que, não é? Porque há aqui uma gradação que não é? Para a maior parte dos seres humanos há aqui uma gradação clara, não é? Que é a morte humana é uma coisa com um impacto enorme. A morte de um animal de estimação é uma coisa que pode ter um impacto grande. A morte de um cão, de um gato com quem nós lidávamos há muitos anos. Mas depois a morte de outro tipo de animais já é uma coisa que não tem nenhum tipo de... Já não cria espaço para nenhum tipo de pensamento. Ora, essas criam um espaço no meu pensamento. Há pouquinho vi um Reels no Instagram. Agora não me lembro... É assim uma
uma página que faz assim coisinhas sobre animais, em relação com os animais. E era um filmezinho sobre um abelhão. É abelhão, Bumblebee em português, não é? Sim. E um abelhão sem asas, que uma rapariga tinha encontrado e tomou conta do abelhão. Sim. E o abelhão vive em média 28 dias, parece. Este abelhão viveu um bocadinho mais uns dias e eles mostraram lá imagens do abelhão e ela pôs em plantas e a criar-lhe uma casinha e a relação do abelhão com o gato da menina. E foi muito giro. E depois ela disse uma coisa que achei tão bonita, que ela disse que, olha, eu achei que eu ia tomar conta e cuidar do abelhão, mas nunca achei que eu ia amar o abelhão. E ela disse que depois chorou 3 dias depois do abelhão ter morrido. Ora, eles chamaram a Flora ou qualquer coisa. Mas achei isso giro. Achei que ia cuidar e tomar conta, não achei que ia amar. E que, né, e que essa há quem diga que a saudade e o luto, né, que é amor que não tem para onde ir. Certo. Mas acho que agora tocaste aqui, se calhar, na palavra certa para nós terminarmos aqui a nossa conversa, não é? Que é o nascimento e a morte fazem parte da vida. E a vida, o substrato da vida, a energia base da vida é o amor, não é? Podemos lhe dar muitos nomes, não é? Há pessoas gostam de lhe chamar Deus, há pessoas gostam de lhe chamar energia, pá. E eu gosto da palavra amor, que é, a vida é feita de amor. E tu costumas dizer que a solução está sempre na relação, não é? E a relação é amor, não é? E acho que se calhar aqui a descoberta que nós podemos fazer é no nascimento como na morte, nas coisas fáceis como nas coisas difíceis, o que está sempre ali à nossa espera é a descoberta do amor. E às vezes conseguimos conectar com isso e outras vezes não. E se calhar através de conversar sobre estes temas mais difíceis, podemos começar a descobrir o amor que está também nas situações mais difíceis. E que às vezes pode até ser mais intenso, assim, mais visceral, mais cru, não é? É isso. É engraçado como muitos dos nossos temas, não é? Nós temos 200 e muitos episódios aqui no podcast. Nós temos explorado tantos temas, temos conversado sobre tanta coisa diferente ao longo já destes anos de podcast, não é? E é interessante como tantas vezes a nossa conclusão final vale a pena conversar mais sobre isto, falar mais com as pessoas à nossa volta, conversarmos mais sobre isto. E uma das coisas que eu nestas férias, em alguns momentos, senti que é mesmo importante forçar ou criar condições para é a conversa. Porque nós conversamos muito. Eu há bocado devia estar a conversar com algumas 10 pessoas ao mesmo tempo, e entre Instagram, Facebook, e-mail, SMS, estava a tratar de um monte de assuntos ao mesmo tempo. Só que esta conversa que tu estás a falar é esta conversa como nós estamos a ter aqui, de um para um, ou num pequeno grupo onde nós temos espaço para partilhar, temos espaço para as nossas ideias se irem desenrolando e entrando em confronto. Não é? E não há telefones sempre a tocar e coisas a despertar a nossa atenção. Lembras-te, eu não sei se o segundo ou terceiro episódio não se chamava tipo O Amor é a Solução. Sim. Sim. Estava a lembrar. Se calhar vale a pena ouvir outra vez esse episódio, bem lá no início do nosso podcast. Bom. Mas não é? Sim. Olha, se a solução está na conversa e a conversa vai inevitavelmente chegar ao amor, então deve ser por isso que eu gosto tanto de conversar contigo. Sim. Sim, obrigado por mais esta conversa. Obrigada e acho que vamos falar mais um bocadinho sobre isto. Provavelmente, sim. Parece-me que sim. Sim, temas de desenvolvimento pessoal não nos falta, não é? Exato. Sim. Olha, vim ouvir um podcast há bocado e no fim o host do podcast estava a dizer: agora, se gostaste deste episódio, então partilha com 3 amigos. Sim. Este episódio e lembrem-se de se gostam do nosso podcast, de deixar um review
e de subscreverem no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e nas outras coisas. Boa, que é para nós chegarmos a mais e mais pessoas. Yeah. Bom, obrigado. Partilhem. Sim, obrigado, Mia.